Boa tarde. Boa tarde. Bora. Então, a gente hoje a nossa pauta é para a gente falar, né, um pouco aí, já que as empresas estão desaceleradas, né, alguns mercados estão até totalmente parados, então a ideia hoje é a gente tentar trazer um pouco das coisas que as empresas podem aproveitar esse momento um pouco mais desaquecido, né, às vezes até totalmente parado, para arrumar, porque pela nossa experiência, o histórico aí recente que a gente tem, existem alguns probleminhas que as empresas às vezes incorrem por não ter um cadastro correto ou já está num momento de adotar uma ferramenta para gerenciar algumas coisas, alguns arquivos e na correria não decidiu por fazer e no fim às vezes recolhe imposto indevidamente a maior por conta desses cadastros. Então a ideia é essa, né? O Danilo é responsável da área fiscal. E aí a gente, para iniciar, eu acho que existe uma oportunidade aí da gente falar do cadastro de produtos para o varejo, assim, né? Empresas voltadas à revenda, né? Ou até mesmo industrialização, que é mandante aí, principalmente no imposto estadual, no ICMS, e a gente cansa de ver alguns probleminhas na tributação por conta do cadastro. Aí eu não sei se o Dan ele já deve ter alguns pontos aí mais recorrentes, mas aí fica à vontade, Dan, para ir comentando, a gente vai conversando sobre esses pontos aí principais, que pode ser oportuno, né, no momento desse, o pessoal dar uma olhada, checar lá os produtos e voltar dando tratamento tributário. É muito comum você verificar nas empresas, né, problemas com a classificação, né, classificação de NCM. Então, algumas empresas da parte de industrialização acaba sempre por ter um contato mais próximo dentro da tabela de NCM, da tabela TIP. Então, ela elenca lá a tributação de IPI, né? E algumas empresas, com base naquela relação, elas acabam classificando as mercadorias dela e, às vezes, tenta encontrar uma tributação menos onerosa de IPI sem contar com a parte global, né? Que a gente tem que verificar numa classificação de mercadoria, né? A essência da mercadoria, é, a composição da mercadoria para encontrar a classificação correta. Com isso, a gente depois faz o alinhamento para verificar os impactos que a gente vai ter dos impostos. Então, o importante é o empresário ou a pessoa responsável analisar a característica da mercadoria. Algumas pessoas que às vezes não têm esse conhecimento dentro do setor de engenharia, do setor de produção, é interessante contratar uma empresa especializada, né, para fazer a classificação mais próxima, mais coerente da realidade. Às vezes, se não tem base, tem alguma dificuldade, às vezes pode verificar as classificações que os fornecedores utilizam em mercados, né, nas E aquisições. acaba sobrepondo lá, né, o que vem do fornecedor. O fornecedor às vezes tem um regime tributário totalmente diferente, né? Não tem Pega nada a ver uma regras, às coisa com a vezes, do outra. fornecedor, só que você tem que pegar uma base ali, né? Então, você tem que pegar uma base e encontrar a sua classificação tributária mesmo, né? Então, é interessante sempre trabalhar com NCM, né? Tem alguns segmentos, que são segmentos comerciais, que tem código de barras, né? Então, o código de barras, ele já tem NCM atrelado, também dá para fazer pesquisas. E aí, com esse NCM classificado, aí a gente vai verificar a parte da tributação. Então, é interessante que as empresas, nesse momento, elas analisem, né, as classificações dos seus produtos e os impactos na esfera estadual, federal. Então, é muito importante, né? Porque a gente fala da classificação de produtos e a gente fala de diversas regras, né? Então, Os itens de um cadastro de produto. A gente tem lá, então, o produto, NCM, e aí a configuração, né, tributária dele. Porque, dependendo do regime tributário, o pessoal tem um movimento de crédito, né, por conta desse cadastro, e depois, na hora de vender, ele faz o reflexo disso para que, na saída, o imposto fique correto. Né? Então, tem o PIS, o COFINS, o ICMS, porque o cuidado seria, né, em vários itens aí, não só, né, no tipo de produto. Então, sei lá, se a gente puder dar fazer um resumo geral assim do que seria essa preocupação com o cadastro em termos de que tipo de dado, né, que a gente tem que checar,
eu acho que pode ser oportuno, né, para alguém. Verificar na classificação, né, do produto, a descrição, a classificação do NCM, e nós temos que verificar também diversas informações de quem eu compro, para quem eu estou vendendo, qual a finalidade da minha venda, né? Então, Cenários são de todas venda, essas né? vertentes. É interessante que o seu cadastro, hoje até para você fazer emissão de documento, o seu cadastro ele tem que estar completo. Então, se você vai fazer a emissão de documento através de um emissor próprio ou um emissor cedido, né, pela Secretaria da Fazenda, junto lá com o pessoal do SEBRAE, tem alguma... Essas classificações, elas são exigidas. Então, na hora que você vai fazer a emissão do documento, esses campos eles são analisados. O problema é quando eles são efetivados, são registrados com informações inconsistentes, né? Então, por isso que é muito importante as empresas procurarem alinhar o cadastro de produto, verificar com seu parceiro contábil, né, aquela exatidão, ou às vezes pela grande proporção, analisar a contratação de uma empresa para fazer essa varredura do cadastro de produtos. São dois Aí, movimentos importantes, né? Você tem essa base cadastral que você precisa ter, então, tipo, o meu produto é esse, eu vendo isso aqui. Porque assim, dentro da nomenclatura lá dos NCMs que a gente fala, né? A nomenclatura comum no Mercosul, tem uma lista enorme lá, né? Com basicamente todos os produtos listados, aí você precisa encontrar o seu ali e dali formar aquela regra básica, né? Então, a minha alíquota de PIS é tal, de COFINS é tal, o IPI se tiver, dependendo da atividade. E aí o segundo movimento é o cenário de venda, né, que foi o que você comentou. O mesmo produto, dependendo para quem eu estou vendendo, né, o estado, enfim, tem aquelas regras todas, principalmente da parte estadual, que você precisa ficar atento para montar o cenário de venda. Então, o cadastro base, né, qual que é o volume maior de venda que eu tenho? É venda para consumidor final, X, tantos por cento. Você monta aquela regra e aí depois você precisa se preocupar também com esses cenários de venda complementares. Assim, em termos de exemplo, só para a gente deixar um pouco, talvez mais tangível, né, de impacto, assim, dos casos que a gente sempre trata uma coisa ou outra relativa a isso, né, dos clientes que a gente atende. No improviso mesmo agora, você consegue lembrar de um problema que uma empresa teve de tributação que a gente descobriu, né, que ela, de repente, podia ter uma economia de trabalhar isso melhor nos impostos dela, uma empresa do simples e uma outra, um varejo de um porte maior, né? Que está num sistema de tributação já mais complexo, que normalmente já tem esse cuidado com o cadastro. Então, não sei se puxa na memória o tipo de problema assim que a gente encontrou. Só fazendo uma introdução, uma pausa, só para explicar, às vezes, dependendo, a pessoa pode ter ou não o conhecimento do que é o ICMS ou do que é ST, né? E às vezes é capaz de não entender muito bem o que a gente está falando. ICMS é o Imposto sobre a Circulação das Mercadorias, enfim, transportes, enfim, diversas vertentes de atividade aí. Basicamente, aplica-se ao que a gente tem de material, né? Então, desde roupa, calçado, comida, tudo. Tudo está abrangido dentro da legislação de ICMS. Aí algumas são dispensadas, são isentas, enfim, tem várias condições. E ST é a substituição tributária desse imposto que tem de ser recolhido lá no fabricante, né? Mas pode seguir, só para... Um caso muito comum, as empresas elas têm problemas de comprar de comercializar produtos com substituição tributária, né? Então, às vezes elas compram e às vezes não verificam o impacto. Uma empresa que ela está comercializando um produto de origem da substituição tributária, que às vezes a responsabilidade está lá no fornecedor, tem empresas que, ao comercializar esse produto, não verificam o impacto na compra. E na hora que faz a venda, ela acaba tributando novamente o ICMS. Então, aí ela deixa de ter um crédito, porque o profissional contábil dela ele vai desconsiderar o crédito, né? E ela acaba tendo a tributação na venda, né? Isso é comum. Já ocorreu em empresas optantes pelo Simples Nacional ou por regimes maiores. Então, é interessante também as empresas analisarem essas variações que ocorrem dentro do cadastro de produto, dentro do cenário de venda delas. É aí que entra o trabalho refinado da parte fiscal, né? A gente tem aqueles casos do diferimento, por exemplo, CMS, redução na base de cálculos, incentivos para carne, por exemplo, que para um determinado cliente nosso era muito a característica de compra dele no ICMS da carne
trazia um ganho tributário fazendo o débito e o crédito, e para um outro cliente do mesmo segmento, com outro perfil de compra, já não fazia. Então, também, assim, o importantíssimo trabalho da área fiscal na hora de fazer essas correlações aí, né? A forma, não só o que está escrito na lei, mas também entender a sistemática de compra e venda ali do cliente, conseguir entender esse macro do que acontece na parte fiscal, né? Isso também é importante. É um trabalho O problema que ocorre mesmo, é né? porque as empresas acabam fazendo essas operações no dia a dia, e quando o profissional da área fiscal ele vai analisar, o fato já ocorreu, né? Então a venda já foi realizada. Então é muito importante que, se a empresa não tenha conhecimento técnico para exercer aquele alinhamento do cadastro de produto, que ela procure o profissional dela, o profissional da área contábil, da área fiscal, para que todo movimento que seja realizado dentro do plano de negócio seja feito com base numa visão sistêmica, né? A empresa e o profissional consiga analisar quais são os impactos futuros, né? O problema é que ocorre que a empresa compra, vende, e depois, quando chega para o profissional fazer o processamento, Tudo isso o já ocorreu, né? fechamento, já ocorreu tudo. E aí, você correr atrás dessas coisas, E aí, no você momento de, talvez, recessão total ou parcial, na diminuição do que a gente tem de operação, é o momento para se mexer nesse tipo de coisa, nesse momento que a gente está vivendo agora, infelizmente, mas talvez seja o momento, porque com o dia a dia, às vezes fica muito difícil conseguir mexer em cadastro de produto, atualizar a base de sistema, tudo isso é muito complexo, né, dependendo do volume que a empresa tem. Então, nesse momento de uma diminuição, talvez seja uma Sim, boa dica aí. normalmente a empresa está ali correndo com a rotina, né, com a dinâmica do dia a dia. Isso é aquele tipo de trabalho que fica para um momento, né, mais de calma para poder mexer com esse tipo de tema. E aí fica, né, fica como pauta, assim. Eu vejo que para muitas empresas fica como pauta, né, mexer nisso, mas está sempre só remediando. Aí você pega o cadastro, ele está super poluído por um deslize do dia a dia, às vezes Se a acomoda empresa ali e não mexe, né? está onerada, né, por algo que não precisava. É. E é complexo, né? São vários itens aí, como a gente está falando de forma bem resumida e superficial até, mas é bem complexo, assim, precisa dar dependendo do volume de itens, principalmente, que ela costuma movimentar, né? Às vezes precisa de aplicativos, humanamente impossível de fazer isso na mão, né? Precisa de um aplicativo auxiliar, às vezes não, né? Aí eu acho que a gente conseguiu dar uma dica legal, eu acho que é válido, e o momento proporciona isso para muita gente. Eu acho que já linkando daí, a gente já esbarrou num outro tema que é o tal do ST, né? Eu vejo bastante dificuldade do pessoal entender isso também, que é quando a mercadoria já chega tributada, né? E aí, como o Dan falou, pela configuração dele, ela já chega tributada, ele vai e tributa de novo. E dentro da operação dele, ele recolhe imposto, sendo que Nossa, já recolheram. isso acontece muito. Acho que é legal, assim, não dá para ser muito técnico, a gente não vai conseguir aprofundar muito, mas é legal dar uma noção desse cenário, sim, porque também esse tipo de ocorrência é comum, a gente vê bastante. No Simples, muito também, porque como é o DAS, às vezes a empresa está lá acostumada a fazer, né, a apuração normal lá nas fichas, né, na Receita Federal. Só que se tem ST, tem lá um flagzinho que você tica, falando que foi tributado e o DAS diminui um pouquinho. Às vezes a pessoa passa despercebida, fala assim, eu sou do Simples, nem preciso me preocupar com isso aí, não, às vezes tô pagando a mais. Não, às vezes tem. E aí o ICMS daquela, que tenha 100 mercadorias, às vezes, né? Às vezes menos, 30, 40 mercadorias rodando no negócio, sei lá, das 30 tem uma ou duas ali que já foi tributada. Então, né, o flag lá dizendo do que a condição específica do ICMS para aquela mercadoria pode aliviar um pouquinho. Então, eu acho, né, a ST, eu particularmente acho que é um assunto bem chato. E assim, é uma burocracia que a gente não vê a real necessidade, né? Porque é uma confusão tributária entre os estados aí que faz o empresário ter que entender tecnicamente de tributos, às vezes, para poder, né, não perder no processo dele recurso financeiro. Então, a gente conversa, a gente dá o apoio e tal, mas é como o Danilo falou, a gente, né, tá um passo depois do fato. A gente não tá um passo antes, a não ser que a gente faça um trabalho conjunto de higienizar aí um cadastro, de trabalhar junto, porque normalmente a gente vai ver depois, já aconteceu. Ele já vendeu,
né, vendeu naquelas condições e sofreu com um pouco ou muito impacto financeiro. Então, não sei o que vocês acham da gente falar um pouquinho mais sobre a ST aí, qual é o tamanho desse assunto. A gente tinha agenda, né, a intenção do governo aí de tentar simplificar isso, né, dentro de um plano de simplificação tributária. Eu imagino que alguns dos reflexos com esse tipo de pauta ia se tratar de melhorar, né, o fluxo de ICMS entre os estados, principalmente. Então, eu não sei o que a gente pode comentar para alertar o pessoal para isso também. Porque a gente pode verificar a característica de um produto de ST, são produtos que chegam no consumo final, né? Então, são produtos que a pessoa física ela acaba adquirindo. Então, produtos de papelaria, brinquedos, produtos de supermercado, né? Então, geralmente, produtos que chegam lá ao consumidor final são produtos da ST. Por quê? Porque geralmente aquele segmento menor, um bar, ou um mercado, um pequeno negócio, né? Às vezes eles não têm toda a gestão tributária correta. Às vezes esse tipo de empresa, às vezes, não acaba fazendo a arrecadação para os entes da federação, né? E aí, então, como nós temos esse tipo de problema, então, os estados escolheram por falar da substituição tributária, né? A substituição tributária nada mais é do que esses produtos que chegam no consumo final, que a indústria ela fique responsável por fazer o recolhimento desses produtos, né, da parte tributária desses produtos, estimando qual o valor que chegaria lá na parte final. Então, essa métrica é realizada estudo com base no governo. Às vezes tem alguns produtos que eles são feitos estudos com base entre a indústria, por meio de associações. Então, esses produtos geralmente que chegam no consumo final, eles têm ST. Então, a intenção é pegar todo esse ICMS, que seria pago lá na parte final, e jogar a responsabilidade para a indústria. E é isso que é feito, né? Então, esses produtos geralmente não sofrem modificação, alguns, né? Nós temos alguns produtos que sofrem modificação, né? Mas a gente tem que verificar, porque aí depois essa indústria está fazendo recolhimento da distribuidora, ela está fazendo recolhimento do atacadista, ela está fazendo o recolhimento do varejista, né? Então, essas outras partes interessadas que não fazem o processo industrial, elas podem fazer uso de não pagar o ICMS novamente, porque o ICMS já foi recolhido lá atrás, né? Exato. Isso. E o último da cadeia que está vendendo para o consumidor final, né? Ele acaba tendo também o direito de verificar, fazer o estudo para verificar se esse valor que ele está comercializando é o mesmo valor que a indústria pagou lá de ICMS antecipado. Caso seja maior, ele pode fazer a solicitação dessa restituição também, né? Então, clarear. Então, tem produtos que são comercializados hoje no segmento mercados que não só temos a ST do ICMS, como nós também temos outros impostos que ele também tem isenção, tem a monofasia, eles são tributados a alíquota zero. Então, geralmente pela sua essencialidade, né, que é feito esse estudo, né? Então, é importante verificar novamente a classificação do NCM, verificar essas condições tributárias, né, através dessa amarração de cadastro de produto, né, para que você tenha a melhor carga tributária possível, né? Bacana que você comentou agora, que assim, esse tema é sempre, a gente está falando de abordar esses cadastros agora, pelo momento talvez de uma parada ou uma diminuição das operações. Só que também não adianta assim, uma manutenção disso, né? Então, talvez seja um momento para fazer uma revisão, mas a manutenção é o que garante que o seu cadastro vai estar sempre correto, né? Isso muda muito, né? Principalmente ST. A cada 6 meses, né, para você fazer esse estudo, né? Então, geralmente, a regra geral lá em janeiro são revisados lá todas as operações com ST ou sem ST, né? Então, o fisco estadual vai lá e faz análise. Então, geralmente, a cada 6 meses, se a empresa conseguir fazer essa análise, né, é interessante. Então, essa parte de amarrar o NCM correto, ele já vai ser uma boa parte já de todo o trabalho que vai ser feito depois, de analisar. Mesmo porque, quando a gente faz até a tomada de crédito de um NCM que a gente não pode tomar crédito,
para efeito de PIS e COFINS, essa empresa que acaba gerando as obrigações acessórias, o SPED, contribuições dela, dentro do SPED, para PIS e COFINS já há uma advertência dizendo que a empresa tomou um crédito de forma indevida. Então, tem obrigações do próprio governo que a gente consegue fazer, fazer uma auditoria do nosso cadastro. Né, porque é muito produto, são muitas leis, são muitas... Enfim, né, é um cruzamento complexo de se fazer realmente. E uma coisa importante sobre o cálculo da substituição tributária, né, também para complementar aí essa explanação nossa, é um cálculo desenvolvido para tentar antecipar o ICMS até lá a venda no consumidor final, né? Então, pensa um pacote de fralda feito lá na fábrica da Pampers, por exemplo. Não posso falar da marca, depois eu conto. Um pacote de fralda, que seja, qualquer coisa, qualquer tipo de produto, eles tentam elaborar um cálculo, vamos entrar no detalhe aqui, porque é um cálculo extenso até, para que na fábrica ele seja recolhido até a venda final lá na farmácia, enfim. Então, essas margens, por muito tempo, inclusive, essas margens estipuladas para cálculo, por muito tempo foram, inclusive, um pouco abusivas, além do que é praticado de mercado. Né? Agora, hoje em dia, a gente já tem um cenário mais equilibrado, né, Dan? As margens tendem a ser mais reais. A gente tem que também visualizar esse momento de pandemia, né, no Brasil e no mundo, que esse é o momento das empresas estarem, né, digitalizadas, as empresas estarem com processos de tecnologia, né? Então, uma empresa ela tem esses processos dentro de um sistema de gestão, por menor que seja, né, é muito importante para a gestão do negócio, né? Então, essa parte do empresário ainda ficar fazendo controle de estoque no Excel, não dá. Já passou já, né? Então, é o momento de todo mundo estar... Hoje tem soluções de diversos valores para encaixar. Hoje, você não precisa de 50 mil reais para implantar um sistema. Lógico, dependendo da sua atividade, pode ser que seja. Mas é meio que injustificável hoje você não ter pelo menos um sistema de gestão que te ajude aí com essas rotinas. Para verificar fluxo de caixa, estoque, para fazer a gestão. Tem muito, né? O sistema vai expandindo. Aí passa a vender online, ele, né, tem as aplicações lá para poder se conectar com o marketplace e tal. Então, eu acho que tecnologia a gente nem tem mais que ter dúvida, tem que usar mesmo, porque é a favor, né? É a favor de tornar mais produtivo. Então, esse ponto aí, principalmente de cadastro de produto, para quem sofre em gerenciar todas as variáveis dos cadastros de produtos. Você pega empresas que fazem emissão de documentos ainda pelos sistemas do governo, que é um negócio assim impensável, né? Então, tipo assim, a empresa gasta de tempo ali processando com o colaborador, o custo é bem menor com o sistema. Você tem uma base de cadastro, você consegue fazer upload de controles, então você consegue fazer interações dentro do Excel e fazer upload dentro do sistema. Então, em estoques, né? Na mesma proporção de controlar, né, os produtos que você movimenta no mercado, controlar o que está à disposição, controlar como, na parte de indústria, principalmente, como se constrói o estoque da empresa. Então, essa parte, ainda mais, eu acho difícil de controlar só ali na planilha, só ali no controle particular. Aí o Danilo, com a experiência do dia a dia aí com os clientes, se puder comentar sobre esse controle de estoque aí, e a relevância disso, né, que tem ganhado não só por conta do fisco, mas também para as variáveis do negócio. A gente precisa estar atento, né, precisa estar sempre de olho nisso. Tem processos que tem perdas, tem muita empresa que não reconhece perda no processo e aquilo vai gerando uma confusão numérica. Então, fica à vontade aí da sua memória recente que você tiver para agregar sobre estoque. Continuando lá, a gente falando de sistema de gestão, né, sistema para gerir o negócio, hoje a gente fala de um controle de estoque dentro desse sistema, onde é feito toda a amarração, né? Então, hoje a empresa consegue fazer o apontamento do estoque mínimo que ela tem que ter daquele produto disponível no negócio, né? Então, a empresa consegue, esses sistemas notificam as pessoas responsáveis para as pessoas responsáveis fazerem a aquisição de novos materiais, de novos produtos, né, para comercialização. O estoque, ele é muito importante a gente ter a posição concreta,
para identificar esses processos que a gente tem de perda, né, dentro do processo ou fabril ou comercial, porque é muito comum isso acontecer. Quando a empresa vai vendo aquela contagem de estoque simples, ela não traz uma exatidão, né? Então, às vezes, é mais ou menos um global, então é feito por uma estimativa. Mas interessante é você ter a amarração concreta de produtos disponíveis, você verificar, através dessa contagem, produtos que não estão mais disponíveis lá na conferência com o sistema, e aí a gente faz ajuste dentro do controle de estoque, para que, numa possível fiscalização, porque é comum a atuação do fisco, né, é verificar a quantidade de compra, a quantidade de vendas e a posição de estoque. Se o empresário ele tem uma posição de estoque incorreta, quer dizer, então, que para o fisco, às vezes pode ser que o empresário ele não quis transparecer aquilo, mas para o fisco houve alguma comercialização de produtos sem documento fiscal, né? Uma prática que não é correta. Então, por isso que até num processo de fiscalização é muito importante a gente ter um controle de estoque ajustado, né? Para que a gente consiga minimizar o risco de atuação, né? De atuação do fisco nas vertentes dentro do processo fiscalizatório, né? Então, é importante as empresas avaliarem esse item com muito cuidado, tá? Não só para gestão, como também para efeitos tributários, efeitos legais, tá? A parte final aí, a gente conversar um pouquinho sobre riscos, né? Além do que a gente já falou, que é importante, relevante, não sei o que dá para a gente ponderar sobre risco monetário mesmo, né? De imposição do fisco numa situação de equívoco, de falta de informação, informação incorreta, além do imposto, né? Que a gente já falou, que se não cuidar direito pode estar recolhendo mais. Mas assim, o fisco pediu na situação igual como o Danilo falou, que pode acontecer, né? Se a empresa não tem uma gestão de estoque legal, o que ela pode ter de impacto ali imediato com uma fiscalização, né? O que a gente tem de experiência aí de notificações e autos gerados com base nisso? É importante observar que, às vezes, tem benefícios fiscais, que a empresa está fazendo uso de uma classificação que não é daquela mercadoria. Então, um risco muito próximo. Então, a classificação e a coerência junto com a legislação tem que ser um item importante. No processo de fiscalização, é avaliado a classificação das mercadorias que estão sendo feitas, né? Então, às vezes, tem empresas que estão utilizando classificações incorretas, classificações GNCM, às vezes, que nem existem mais, né? Que é comum, algum sistema gratuito, às vezes, não permite, mas sistema pagos permite, né? Sem uma validação simples. E aí, às vezes, a empresa está atuando com o NCM incorreto ou que não existe e que, para o fisco estadual, pode ser ou federal, pode ser alguma vertente para tentar minimizar o custo com impostos. No processo de fiscalização, o risco é muito alto da empresa ser autuada. Muito alto. Ainda mais com o cruzamento e a de dados que a conta gente tem absurda, hoje, né? E aí tem aquela coisa, né? Eles fazem o trabalho e aí a empresa é obrigada a corrigir a parte equivocada, tributária, que foi gerada pelo erro. Aí, se tiver um recolhimento para fazer, aquele recolhimento é embutido de juros e multa, desde quando aquele imposto, né, foi vencido. Além disso, pode vir alguma coisa em ofício, né? Vir alguma coisa assim, porque a empresa não praticou o que legalmente, né, ela tem que praticar, né, para poder movimentar as mercadorias, e aí vem que aí às vezes é subjetivo a gente trazer algum valor ou percentual, mas por experiência assim, aí normalmente vem né, uma coisa mais direcionada, punitiva além de pode até pagar, além impacto. de pagar o que deixou Errado, de às vezes. pagar lá atrás, a empresa ainda tem uma multa ainda por não estar em conformidade, né? Então, a conta Às vezes, é sobre o inclusive, documento. mesmo se pagou a mais, né? Mesmo se Na pagou mais, a legislação, por exemplo, esses autos, as fiscalizações, elas variam de acordo com a esfera, né? Se pegar, por exemplo, o ICMS, até a autuação, ela implica até sobre o que você recolheu a mais, né? Se você pegar na lei lá, o regulamento do ICMS, até isso trata. E, assim, hoje os cruzamentos são diversos, né? Desde se a atividade da empresa está conectada com os produtos que ela vende, né? E aí depois, na sequência, se o produto que ela vende está com a tributação correta. Hoje, seja ele o gratuito ou uma solução paga, você tem um cadastro item a item,
imposto por imposto, tudo discriminado. Se você tem algum benefício, alguma isenção, existe um enquadramento para colocar ali aquele produto, é bem detalhado mesmo o cruzamento. Porque nesses sistemas você acaba tendo também o seu pedido de compra e o seu pedido de venda, né? E nesses pedidos, nesses formulários, você acaba identificando qual a intenção das partes, né? A minha intenção de compra é para quê? A minha intenção de venda para aquele cliente é o quê? Para que o cliente vai utilizar? Porque essas informações são importantes, porque tem impostos, né, com uma substituição tributária, às vezes se a pessoa está comprando para um processo industrial, não tem aplicação do ST. Mas no processo de fiscalização, sem você ter isso ajustado dentro de um pedido, isso acaba... Realmente, o produto é ST, só que eu estou vendendo para um consumidor final, não se aplica. Se você não tiver isso tudo num pedido de compra, enfim, o risco é enorme mesmo. Se você não tiver a parte fiscal ajustada, nossa... E a planilha não vai te ajudar com isso. E assim, fica o recado também, né? Às vezes o empresário, enfim, a empresa, muitas vezes até por não ter condições financeiras de bancar uma solução, embora hoje isso seja num cenário bem mais avançado, você tem soluções bem acessíveis. Se o empresário não usar isso para organizar a parte dele, ele já pode estar ciente de que o governo trabalha em conjunto com tecnologia, né? Então, além deles estarem todas conectadas às esferas, então o federal muito próximo do estadual, como nunca teve antes, hoje em dia, e principalmente a parte estadual, vinculada ao ICMS, hoje já tem uma leitura de entradas e saídas da empresa, assim, sabe? Se você não escritura todo o volume de documento, ela já te pede uma justificativa. Tem o programa, aqui em São Paulo, por exemplo, tem o programa Nos Conformes, né, Dan? Se quiser comentar, é bacana. As empresas recebem uma nota, né? Uma nota que começa com A e a nota que vai até notas bem baixas, né? E isso no futuro vai ser interessante porque o processo comercial da empresa vai ser de acordo com a conformidade das obrigações acessórias. A nota dela então, lá, quanto mais próxima da realidade as empresas estiverem, sem autuação, sem problemas de débitos em aberto, sem problemas com ausência de declarações ou informações em declarações, mas uma nota maior ela vai ter, né? E aí, numa operação comercial, aquele cliente dela ele vai olhar para aquela nota, porque a nota dele também vai depender dessa nota de quem ele está comercializando. Com quem ele se relaciona. Então, estar em conformidade com o fisco estadual é muito importante, né? Ou seja, o risco está tão alto hoje. Antes o risco era você acabar caindo ou não naquela roleta russa que era a fiscalização. Se o fiscal aparecer, era o risco. O risco era se o fiscal aparecer. Hoje ele não precisa mais aparecer, porque o governo, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, com esse programa Nos Conformes, ele já aponta que você tem um risco. Ele te classifica e fala, ó, você tem risco. Ele te atribui uma nota lá num ranking de A a C ou A a D, eu não me recordo. Até o E. Até o E. De A a E, ou seja, ele já sabe até quem é o grupo de risco dele, né? Então, tá cada vez mais eminente mesmo. Se não cuidar disso daí, aí que nem você falou, muito bem, né? A relação comercial vai depender disso lá na frente, sem dúvida. Se você não tiver uma nota boa, uma parte fiscal ajustada, os seus compradores vão olhar lá a sua nota, vai estar um E, um D, um C que seja, e o pessoal vai optar por não comprar de você porque influencia na nota dele, né? Então, as empresas são a média com que elas se relacionam, basicamente, nesse contexto. Alguns clientes até acompanham como está saindo a nota. Se por acaso ele deixou passar alguma coisa e a nota mudou, já gera uma tarefa, né? Já se tem essa preocupação de voltar a ter a nota A lá para não ter mais dificuldade. Né? É tão importante quanto uma certidão negativa. Isso, exatamente, está virando isso. Porque empresas maiores, elas acabam tendo conhecimento desse programa que o governo estadual implementou, né? Então, elas já estão se antecipando e pedindo essas notas. Só que tem empresas que ainda não têm conhecimento, por isso que não está tão amplo o projeto. Mas a informação vai ficar pública depois, né? Então, todo mundo vai ter acesso. Eu vou deixar no link aqui do vídeo, vou deixar o link no vídeo aqui na descrição com o endereço da consulta dos conformes. Vou deixar também. Sim, perfeito. Que é importante a empresa avaliar.
Acho que é isso, né, pessoal? Acho que o Dan contribuiu demais aí. A gente conversou bastante. Bacana. Aí eu acho que para a próxima, como a gente flutuou, né, na parte de tributos, era legal a gente fazer aquele exercício de trazer o impacto no preço, né? Então, do valor de venda, o que que rola dentro daquele valor de venda? A gente faz alguns exercícios mais visuais, assim, para ajudar o pessoal a perceber lá dentro do cenário deles, de repente, aonde está doendo, né? Mais ou menos, assim. Então, acho que fica para a próxima, senão a gente vai até... Porque o cenário tributário brasileiro, se deixar, né? A gente conta com a ajuda de muito mais pessoas e a gente vai até amanhã, ou depois, né? e vai embora, final de não vai semana, acabar nunca. Então tá. Acho que por hoje tá bom, né? A gente introduziu bem aí. Muito obrigado, Dan. Valeu, Cauê. Valeu. Obrigadão aí.